A câmera aí, Fabrício. Bom dia, reverendo, tudo bem? Bom dia, Gilmar, obrigado pela acolhida fraterna. Imagina, sempre bem-vindo. Muito importante. E o que está acontecendo? Além de mandar um abraço para toda a comunidade de Araranguá e região que está nos assistindo, divulgar uma bênção que nós, como comunidade, também a cidade, está recebendo de completar 72 anos da paróquia Cristo Verdade, Redentor, né, 72 anos. Lá na beira do rio Araranguá, ali na comunidade de Toupava, né, em 1950. Nossa. E tem toda essa caminhada até esse momento. Então tem muito que celebrar. Né? E estamos aqui para divulgar as nossas atividades e falar um pouquinho sobre essa história. A Paróquia Cristo Redentor, para quem não sabe, né, fica ali na 15 de novembro, bem ao lado ali da 1001, né? Isso. Bem do lado do churrasquinho do tio Luiz, né, tio Luiz? Isso, meu amigo. Ai, aí não tem erro, né? Não tem aí erro, todo não tem mundo erro. sabe, né? Porque aquele churrasquinho do tio Luiz lá, aquele Luiz cheirinho, fantástico, olha, leva todo mundo pra igreja, né? Tanto que fica o cheirinho lá sempre, né? Porque ele guarda ali na igreja o carrinho. Que né? bom, uma alegria, que bom, que legal. Grande amigo. E ele faz essa caminhada linda dele aí, né? Anos, 14 anos. Sabes que eu já morei bem em frente ali, reverendo, em cima ali, do lado do Adão Lanches, ali em cima. Sim, muito lindo ali, as vizinhas. E ali nessa época, a minha mãe estava comigo, né? E nós somos, de batismo, somos luteranos. Ah, sim. E aí, ela já estava no processo de Alzheimer e tal, né? Mas ela sempre foi muito de ir ao culto todo domingo e tal. Sim. E aí, eu levava ela ali. Isso em que ano? Porque era isso em 2018, 2017, 2018. Então acho que era comigo, então. Era comigo ainda. Porque era mais prático, assim, né? Para eu levá-la e tal. E eu acho que se assemelha bastante, assim, né? Até para divulgar, você é tradição da ILSB ou IELB, porque a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é o pastor Vitor que celebra, a comunidade celebra o nosso templo. Nós temos esse comodato, essa partilha. Ai, tu sabe que agora, o senhor me pegou agora. E a SLB é aquela que tem o cemitério ali, que também tem essa caminhada junto com a nossa igreja episcopal. Em 1950 veio atender a comunidade um reverendo de Praia Grande. Agora o senhor me pegou, sabe? Então, é um pouco dessa relação ecumênica que nós temos, né? Porque agora tem essa luterana renovada, né? Sim. A renovada não, já é daí mais, outra, mais recente. Mais né? recente, As tradicionais são a que veio, que chamada IELB, né? Que veio do movimento de Missouri, Estados Unidos, que é de missão, e veio a de imigração, que é a SLB, que veio no século retrasado. Essa aí. Então então vamos falar. Celebração de 72 anos da paróquia, nessa semana aí de comemoração com a festa onomástica, é assim? Isso, festa onomástica, do nome, né? Que dá o nome à comunidade. Geralmente chamam, na tradição católica romana, o patrono. Né? Então, nós temos a nossa paróquia Cristo Redentor, e a data festiva é do Cristo Rei, que é o último domingo do ano cristão, que vai ocorrer agora esse domingo próximo, 20 de novembro. Que é o dia também da consciência negra, que nós lembramos Zumbi, que está no nosso calendário também. Certo. E a gente até tem um card aí para colocar na tela, né, meninos, que eu encaminhei para vocês, que aparece ali. Isso, aparece aí a programação. Então vamos acompanhar. A programação iniciou no sábado. Sim, com uma quermesse, né? Com a quermesse. Aí domingo teve o culto ecunêmico, quarta, que é hoje, né? A programação de hoje que está sendo encaminhada para o próprio domingo, né? Na celebração, porque o nosso bispo, ele não pôde estar aqui hoje, e também a gente convidou a representação da universidade, que também traz a reflexão
da consciência negra, mas o professor também não pôde estar presente. Então, aí, como está muito carregada a semana, a gente disse, não, vamos deixar para domingo, porque o nosso bispo é doutor em Bíblia. Tá. E ele fez um estudo, né, muito profundo sobre a questão do negro na Bíblia. E a gente descobre que esse Jesus muito que está apresentado para nós, ele já é um pouco adaptado para a cultura de hoje, foi tendo transformações, mas o povo, Jesus, era um negro. Né? Então, toda essa questão, essa fundamentação toda vem através desse estudo que a gente está trazendo a partir do movimento negro. Nós temos a pastoral do abraço negro em nossa igreja. Né? Então, essa reflexão está sendo trazida no momento para tomar consciência desta caminhada. Tá, então essa programação de hoje vai ser realizada no domingo. No domingo, tá. Na celebração às 10 horas com a presença do nosso bispo. Certo. E sábado tem o piquenique e culto ao meio ambiente. Isso. Então hoje às 19 horas não tem nada. Não vai ter. Então é bom estar aqui então, para ficar bem claro. Comunicar, né? Certo. Vai ser transferido para o próprio domingo. E sábado tem um piquenique. Sim, aí nós vamos fazer o quê? Nós temos o terreno ainda na beira do rio, que é uma área, né, ciliar, que tem que cuidar, não pode construir nada. No início foi construída a primeira capela da nossa igreja ali. E hoje temos árvores frutíferas, né, e um lugar, um santuário ecológico, que a gente chama, né? Nós vamos a gente vai colocar uma cruz, né, rústica e um altar também rústico e vamos celebrar, talvez pela primeira vez, né, resgatar um pouco dessa história, né? O pessoal que está hoje com 75 anos, né, era criança na época, né? E eles vão trazer um pouquinho dessa história, da experiência que tiveram, a história oral, para a nossa história presente hoje, para a gente registrar também um pouco desta caminhada, né? Então, são as famílias que estão ali ainda no entorno desse local, que para nós é um lugar sagrado, né? Onde não é somente um espaço físico, mas é um espaço que fala da vida da comunidade, né? Quem é que colocou um comentário aqui? A Ivanete da Silva. A Ivanete. Bom dia, é um prazer fazer parte dessa família anglicana. Pois abraço aí, Ivanete. Reverendo. Bom, a programação, claro, aberta a todos. Sim, né? Sempre acolhendo toda a comunidade, partilhando a nossa história, que toda a comunidade, mesmo não sendo anglicana ou episcopal anglicana, faz parte dessa história, né? Tá. Para quem não... o tio Luiz está aqui. Bom dia, Jô, e para o meu querido reverendo Paulo, um ótimo programa para nós. Meu irmão. Ele está todo dia ligadinho aqui no programa. Reverendo, vamos aproveitar a sua vinda aqui. Sim. E falar mais, né, sobre a paróquia, sobre a Igreja Episcopal Anglicana, né? Qual o conceito, o que ela traz, porque eu sei que eu converso com muitas pessoas, Betinho, né, um querido amigo, que fala muito que a igreja tem, assim, uma como é que eu vou dizer assim? Algo diferente. Uma maneira de ser. Uma maneira de ser diferente. Acolhedora. Sim. Sem julgamento, sem preconceito. Que, aliás, né, vamos combinar que todas deveriam ser, né? Enquanto religião, enquanto uma casa aberta, né? Para levar uma palavra de amor, de aconchego, né? Deveria ser sempre assim. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho desde o início, então, porque às vezes falam que a igreja anglicana foi fundada por Henrique VIII, e não é verdade, ele não podia fundar o que já existia, né? Ele cismou com Roma, mas como um rei, como numa questão política, econômica e também religiosa, porque a igreja anglicana, até hoje, a igreja da Inglaterra é unida ao Estado, que para nós a gente não consegue entender muitas vezes, mas estamos em comunhão com a Inglaterra. O nosso líder espiritual é o arcebispo de Cantuária, né? Mas ele não tem poder jurídico sobre a comunhão anglicana, que hoje são 42 províncias no mundo todo. E para dizer para vocês que eu já tenho falado que a igreja anglicana não é uma igreja de ingleses, apesar de ter esse nome, né? É uma igreja de negros, porque a igreja de 100 milhões de anglicanos no mundo, 50% é na África do Sul. Assim como a Igreja Católica veio com os espanhóis e portugueses para a América do Sul, né, o continente americano,
os ingleses foram para a África, né? Então, lá a igreja tem esse mesmo suporte de universidades, trabalhos sociais, escolas, né? Hospitais, né? E tem um trabalho muito forte. Tanto que nós tivemos um arcebispo, né? O Desmond Tutu, em 84, foi Prêmio Nobel da Paz, que lutou contra o apartheid, né? Com Mandela, toda essa turma aí que resistiu a essa questão do apartheid racial, né? E então, nossa igreja, ela busca sempre usar a teologia, que nós chamamos da encarnação. Ela se encultura, né? Não podemos evangelizar sem nos enculturar. Tá. Né? E então, aqui a igreja chegou pela capelania em 1810, tempo ainda da monarquia. Dom João VI contratou os ingleses, a tecnologia das ferrovias, implantou as ferrovias no Brasil, foi os ingleses. Então, essa tradição deixou muitas paróquias, escolas, cemitérios, né? Eu mesmo trabalhei em Montevidéu, fui pároco lá de 2003 a 2006, e eu trabalhei no Templo Inglês, fui pároco do Templo Inglês, que é a catedral nossa, Catedral de la Santíssima Trinidad, e então, de tradição inglesa, né? Então, aqui chegou de missão a igreja no Brasil via Estados Unidos, né? Virgínia, Seminário de Virgínia, seminaristas, depois se tornaram reverendos, sonhadores, queriam, né, vir fazer a missão aqui, em 1889, foi permitido a pregação de outra tradição que não fosse a romana, né, católica romana, e a igreja trouxe, então, em 1º de junho de 1890, foi o primeiro culto da igreja anglicana no Brasil, na Rua Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, na Casa da Missão chamada, né? E daí, claro, hoje nós somos 10 dioceses no Brasil, estamos em todos os estados brasileiros, né? E tanto que a nossa província teve agora o sínodo, que é Caminhar Juntos, a reunião que acontece 4 a 5 anos, de todo o Brasil, em Belém do Pará, na diocese da Amazônia, né? E teve como eleita a primeira vez a primaz, que para nós é a bispa presidente, ou venceu a arcebispa, né? Que é a primeira entre os bispos. A primeira vez que uma mulher foi, já temos 3 bispas na tradição anglicana. Aqui no Brasil. Como é o nome dela? Marinês Bassotto. Né? Será que é aqui? Porque eu já recebi alguém aqui. É ela? Ela foi agora recente, esse final de semana. Não. Ela esteve aqui no ano passado. Não, esta foi a reverenda Lilian. Isso, foi. A reverenda Lilian, né, que é a fundadora da nossa pastoral Abraço Negro em nossa diocese. Ela é militante do trabalho do Abraço Negro. Que pessoa incrível. Sim, ela é doutora na área de teologia. Nossa Senhora, é uma pessoa assim que a gente nem tem que abrir a boca, sabe? Porque é só escutar. Sim, é uma cultura e um carisma, um conhecimento, né? Muito grande, né? Gente, eu fiquei encantada com ela. Então, assim, a igreja anglicana tem dessas questões, ou seja, o que eu diria para si? A espiritualidade da igreja anglicana, a palavra mais forte presente hoje é inclusividade. Inclusividade. Incluir. Nós temos até uma revista da igreja que se chama Inclusividade, para trabalhar esses temas, né? E trabalhamos muito também, além do Abraço Negro, a questão da consciência negra, a partir de Zumbi, de toda a chegada dos navios negreiros aqui a gente trabalha muito essa questão. Se os alemães e italianos vieram para cá também, enxotados, né, corridos, né, foram enviados porque eram uma ameaça, ou seja, economicamente não eram produtivos, né, vieram para cá e receberam terras. Os negros não puderam fazer as malas, eles vieram acorrentados e achicotados, né? Então, é uma diferença que a gente tem que trabalhar em nossa cultura e rever essa nossa história. Né? E que está aí presente, né? Então a igreja tem essa abertura para discutir essas questões. E estamos aí para isso, né? Ou seja, convidando a universidade, a ciência, porque a nossa igreja trabalha a sua teologia a partir da experiência de fé de cada membro e da coletividade. E aí nós vamos sistematizar a nossa história, como estamos fazendo a sistematização da história da Paróquia do Redentor. E nós usamos o triângulo, ou seja, onde está no meio a fé, esse triângulo, dentro dele está a fé, e a partir da fé nós vamos trabalhar a razão, que é a ciência, a tradição, que é a nossa história, o catolicismo da igreja, desde a dispersão dos primeiros cristãos, e também as Sagradas Escrituras. Então nós fundamentamos nesse tripé a nossa experiência de fé. Então nós fomos ler a Bíblia como um livro de receita.
onde está tudo pronto para a gente só reproduzir agora, né? Nós não podemos trazer da história todas as coisas. Tem coisas boas, coisas ruins, nós temos que rever a nossa história e trazer o essencial para a vida hoje, né? E assim nós vamos ir usando também a ciência, né? Que está aí e dialogando com todos os diferentes, né? E com todas as culturas, com todas as experiências, né? E aí nós temos a nossa contribuição. Mas não buscamos ser o dono da verdade, porque a verdade é única, né? É Jesus Cristo, né? Então, e também não é proprietária de nenhuma igreja, né? Exatamente. Nenhuma igreja é proprietária de Cristo, né? Exatamente. De Jesus Cristo, né? Exatamente. Mas essa missão que a igreja anglicana tem de olhar muito para essa questão da inclusividade é muito legal, né? Porque Sim. a gente percebe, infelizmente ainda, a gente vive num mundo onde o preconceito sim, a gente não pode ser hipócrita, né? É muito presente ainda. O preconceito vem da desconfiança e vem do desconhecido, ou seja, se eu não conheço, eu tenho que rotular para me sentir seguro. É o preconceito, é o mais fácil. Mas se você tem uma formação, uma educação e trabalha a questão da cultura, você não vai ver o outro e o diferente como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento. Essa é a diferença. Então, o diferente não é uma ameaça, é uma oportunidade. E tanto que a gente tem que buscar o Cristo vivo hoje é no estranho, não é já no conhecido. É aquele que bate a porta da nossa casa ou da nossa igreja e vem trazer, é enviado por Deus. E alguma mensagem ele tem para nos questionar ou até nos acrescentar. Essa é a relação que a gente busca. O senhor falou sobre essa questão, né? Jesus era negro, né? E tem esse estereótipo, né? Do Jesus, de olho azul, e de cabelo... claro, na cultura branca, né? Mas sabes que eu hoje, a imagem... eu até tenho uma imagem aqui na tela do meu notebook a partir de um filme que eu vi na Netflix, de um menino que tem uma experiência de quase morte e tal. Mas hoje, eu vejo Jesus, assim, em cada rosto. Todas as faces. Jesus está em todas as faces, né? Sabe? Porque todos nós, né, temos Jesus conosco, ou somos Jesus, porque... se a gente é filho de Deus, né? E feito à imagem e semelhança de Deus. Então, vamos dizer assim, a gente é irmão de Jesus, né? Mas eu vejo assim, Jesus em cada, sabe? Todo mundo é Jesus. Encarnado assim, em cada pessoa. É isso aí. Sabe? É isso aí. Com os seus defeitos, com o seu... do seu jeitão que toca a sua vida, mas ali tem Jesus. Tem o Jesus histórico, que a gente busca nos evangelhos, né? Nessa caminhada, né? E tem o Jesus, né? Que é o Filho de Deus, o Cristo, né? Que já se tornou algo além do físico, né? Está em nós, né? Então, em nós, em nós, o Cristo em nós. Então, ele está em nós. E nós temos que descobrir dentro de nós esse Cristo. Não adianta a gente ter uma boa formação catequética, formação teológica, se ele não está em nós, ou seja, nós temos que nos deixar levar pela sua prática e aqui a mensagem que ele deixou, ou seja, não buscar as coisas, né, mas buscar o ser, ou seja, o essencial. Então, como diz no livro Pequeno Príncipe, né, o essencial é invisível aos olhos, né? Então, a gente tem que buscar na fé a mesma coisa, ou seja, o essencial, o que é importante, não ficar no entorno, no rótulo, né, na máscara e buscar aquilo que é secundário. E geralmente os conflitos se dá pelo que é secundário, não pelo que é essencial. Então, cada um tem que buscar esse Cristo dentro de si. Ele está ali. Ele está ali, né? Tem que alimentar, e concretizar ele em gestos, né, de prática que vá transformar a nossa vida, a vida da coletividade e da sociedade, do mundo, quem sabe, né? A Fábio da Massagem Energia Vital está aqui. Eu também creio que Jesus era moreno, mas temos ele dentro de nós também. Penso assim, Jomara, minha irmã, parabéns pelo programa e pelo entrevistado. Lá na igreja, na paróquia, também se realiza
casamentos, né? Sim. Homossexuais, de gays e tal. É fantástico, né? Quando eu estava no... Assim, ó, eu acho, né? Minha opinião, é um avanço, sabe? Assim, sem palavras, no meu ponto de vista. Essa é a prática teológica da nossa igreja, ou seja, buscar no momento histórico se encarnar e ver o que é a ética e a moral, né? A ética, dizia um professor nosso, assim, a ética te faz ir mais longe e a moral te faz tu ter princípios e valores que tu vai executar para poder a sociedade funcionar. Ele dizia assim, se você está no trânsito de carro, o sinal está verde para você, né, para passar de carro, e vem uma senhora de bengala atravessando, o que você faz? Pela moral, você para o carro, mesmo tendo o direito de passar, não vai atropelar essa senhora, sim, né? Mas a ética te faz mais longe, te faz descer do carro, ir lá ajudar ela a passar, para que outro carro não venha atropelar. Então, a ética sempre nos leva mais longe. Então, a igreja trabalha nesse sentido, dentro de cada contexto histórico. Né? Então, a sexualidade é uma coisa que está sendo estudada. Né? Porque nós temos um modelo patriarcal, né? Do modelo feudal, né? Monárquico. Né? Então, nós temos que trazer para o hoje. Né? E hoje a gente sabe que a sexualidade não é mais esse modelo. Né? Tem várias expressões de sexualidade. Então, a Igreja Anglicana tem uma revista que fala sobre a sexualidade humana. E eu estava no seminário quando começou eu já estou com 30 anos de ministério, então a igreja, para tomar uma decisão dessa, não é uma decisão artificial, momentânea. Baseada em Não, é no estudo profundo daquele tripé que eu falei, da tradição, da ciência e também das escrituras. Né? Então, a igreja tomou uma decisão. Na década de 70, eu era criança, a igreja resolveu casar divorciados. Um escândalo na época, né? Casamento se divorciar é um escândalo, imagina casar dois de Então, a igreja estudou gente, incluiu, que coisa, né? A gente olha hoje em dia, um caso separa, antigamente, nossa, mulher separada mesmo, cruzes. Foi depois para a questão das mulheres, ser sacerdotes ou não. Aí vinha toda a reflexão, a igreja estudou, refletiu e decidiu que as mulheres poderiam ser sacerdotes. E quando a nossa igreja no Brasil decidiu, que cada província é autônoma para isso, nós decidimos que seria o ministério de diáconas, presbíteras, que é sacerdote, e bispas também. Nós aprovamos 3 ordens sagradas. E algumas províncias nossas, não, pode, a mulher pode, mas vai ser até diácona, aquela que serve só, mas não pode presidir o altar, que era um centro do poder masculino. Né? Então, aí houve essa mudança. E agora, depois de muito estudo, dentro da ciência, dialogando com todas as culturas, a igreja decidiu, e é uma decisão assim que a província decidiu, mas cada diocese vai tomar a sua decisão conforme a sua maturidade sobre esse assunto. Certo. Então, não é uma coisa imposta, né? A igreja vai trabalhando e dialogando com as comunidades, né? E vai tomando consciência. Aqui já foram realizados casamentos, sim, né? E aí o que acontece? Na nossa diocese foi aprovado, na paróquia que eu sou pároco, no concílio diocesano, que foi em 2018, quando a paróquia ela fez 100 anos, e em 2020 eu fui, na plena pandemia, ser pároco lá, e estou até agora lá. Eu fico 20 dias em Porto Alegre, na Cidade Baixa, atendendo a paróquia, e venho para cá 10 dias atender, porque a gente trabalha em equipe aqui agora, né? Porque a igreja, com a saída da reverenda Lilian, nós tivemos que fazer, e estamos neste caminho de trabalhar a igreja com equipes pastorais atendendo várias comunidades, afins, né? Dentro daquilo que elas tenham o carisma de cada comunidade, né? Então, a gente está nesse processo de transformação. E tem sido um aprendizado muito lindo, né? Essa caminhada. E a igreja hoje, então, a nossa diocese aprova o casamento igualitário, que nós chamamos dentro, né, o casamento igualitário. E o que leva as pessoas? Mas onde é que está? Não, a Bíblia, o coração do Evangelho, tirando todas as outras expressões, através de Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nos perguntarem por quê, esse é o eixo, porque todo amor é importante. Né? E aí a gente pode rever a cultura a partir desses mandamentos, né? Toda a cultura, né?
as pessoas às vezes aceitam um casamento onde há violência, hétero, né? Há desrespeito, machismo, né? A traição, né? E é normal. Normal. Porque o homem está nesse poder ainda, né? E nós temos que desconstruir essas questões, né? Temos que desconstruir. Desconstruir. Nós temos que estar sempre desconstruindo e construindo coisas novas. E nós queremos construir no pilar do amor e da justiça, né? Podemos resumir a Bíblia em 2 palavras. No Antigo Testamento, a busca espiritual do homem judeu era buscar ser justo. E Jesus implantou o reino de Deus nesses 2 pilares, justiça e amor. Se não passa por aí, não é coisa de Deus. É invenção nossa. Adorei, gente. Adorei. Ó, boa reflexão aí para nossa manhã, hein? A Ivanete está aqui. Jô, já que tens um contato com o Betinho, você será bem-vinda no nosso almoço no domingo. O Betinho estará com os ingressos hoje ainda para venda. Olha só. Ok. Pois é, como é que funcionam os ingressos? Bem, às 10 horas é a nossa celebração principal, que eu convido você para esse momento também. E ao meio-dia nós vamos ter um almoço com muito carinho feito pelo pessoal da paróquia da Páscoa em Praia Grande, que foi que trouxe o trabalho para cá, para Aranguá. É uma paróquia mais antiga que a nossa. É um lugar maravilhoso lá. Eu sempre, quando eu morava aqui, a gente fazia retiro no carnaval com a juventude. Fica os fundos da paróquia, que é um terreno enorme, tem até um cemitério, né? É o rio Mampituba. E nós acampávamos ali com a juventude e ficava o tempo de carnaval ali em retiro. E eles vêm para fazer esta comida de carne de panela, muito gostosa, tradicional, para a gente comemorar esse momento. Algo bem da nossa cultura aqui, né? Gaúcha. Bem gaúcha, né? Mas o senhor é de onde mesmo? Eu sou de Santana do Livramento. Não sei se você desconfiou da minha... Eu sou portunhol. Meus avós paternos eram de Taquarembó. E como eu nasci e a minha profissão era vendedor... É a terra do Gaúcho da Fronteira, não é? Terra do Gaúcho da Fronteira. Eu tenho foto quando eu tinha 16 anos com ele. É, Gaúcho da Fronteira. Num baile que ele fez para nossa escola da igreja. Ícone, né? Pra gente ícone, lá, o Gaúcho da Fronteira. E eu tenho assim, ele é muito próximo, né? A figura muito querida. Uma irmã da minha sogra estudou com ele no Uruguai. Ele era uruguaio, né? Mas é brasileiro, também dobre de chapa que se chama lá, né? E a minha sogra também é uruguaia e brasileira, né? E meus avós paternos eram uruguaios. Então, agora mesmo em janeiro, eu estou indo com meus irmãos para visitar os nossos primos uruguaios em Las Piedras, em Montevidéu, onde eu morei, eu visitava eles, agora vai os 4 com os cônjuges visitar eles lá. Ai, saudade de Montevidéu. Muito às vezes que passei por lá. Eu gosto muito de comparar Porto Alegre. Aliás, outro dia me perguntaram assim, Jô, se tu fosse morar em outro lugar, que lugar tu gostaria de morar? Eu gostaria de morar no Uruguai. Eu também, Eu gostaria de morar no Uruguai. Só que lá tá um pouquinho caro as coisas. Pois é, né? Daí tem essas coisas, né? Mas é muito bom, muito bom. Mas assim, não sei como é que vai ficar aqui, né? Qualquer coisa. Nós, eu digo... Algum lugar eu me mando. Eu tenho 3 capitais que eu gosto, né? Que eu conheço e gosto, que é Montevidéu, que eu gostaria de morar, Porto Alegre, que eu estou morando na Cidade Baixa, acho que o melhor bairro Porto Alegre já morei, não tenho vontade de voltar. Não, a Cidade Baixa é muito bom, né? E 24 horas aquele bairro. E também a Montevidéu e Curitiba. Gosto muito de Curitiba. Pela sua construção. Acho que o Jaime Lerner, né, ele mudou aquela cidade lá e aqueles parques maravilhosos. É muito humanizada a vida lá, apesar de ser uma capital, né? A gente tem lugares para ir, para desfrutar e que também não precisa gastar muito. Você tem uma vida saudável, pode ter, né? Então... eu, a bem da verdade, eu quero morar no meio do mato. Pois é uma experiência. Eu não quero, assim, cidade grande, essa coisa urbanizada aí, só tendo meu projeto aí de vida até os meus 60 anos. Sim. Tá incluso, mas depois eu quero... Quem tá nessa cultura lá dessa parte que não tem praia, eu sempre digo, eu admiro a praia, acho lindo, mas não tenho a cultura. Eu digo, eu gosto do sol, mas eu estando na sombra, não gosto... eu prefiro... eu não, adoro me jogar no mar, na praia. E eu prefiro, eu sou muito claro, então, em seguida fico vermelho, né? Aí eu prefiro o mato, como você falou, água geladinha, corrente, coisa e tal, né?
Ô, papo bom, hein? Então vamos só repassar aqui, fazer o convite, então, para essa programação. Tinha mais alguma coisa? Não, era... Não, é só essa agora. Da questão no sábado, né, que nós vamos estar a partir das 15 horas lá no terreno ali na Itopava. Quem vai para Meleiro, em vez de ir para a esquerda, vai para a direita ali, né, do lado do rio. Né? Antes de passar a ponte, né, você vai para a igreja luterana, à esquerda, né, tem o cemitério, e à direita é onde está o terreno da igreja episcopal anglicana. Que é lá que vai ser o piquenique. Lá vai ser o piquenique. Tá muito bonito o lugar, já foi, até o pessoal já limpou tudo. E como é que funciona? Cada um leva suas Leva coisas? algo para compartilhar, né? O que vai beber, o que vai comer. A gente vai ter uma mesa para compartilhar tudo. Então leva, vai ser tudo compartilhado, é um piquenique compartilhado. E vamos fazer um momento de espiritualidade, resgatar essa história e agradecer. Ou seja, a igreja anglicana, você perguntou também hoje, nós trabalhamos em 5 avenidas, podemos dizer assim, que moramos na cidade das avenidas, vamos falar em avenidas, ou eixos, né? Como queira chamar, que é anunciar as boas novas do Evangelho. Né? Nutrir e alimentar os novos membros, a educação cristã e teológica para alimentar os novos membros, para ter uma prática responsável em relação à vida dos outros e também do planeta. Servir aos necessitados com alegria, né? Nós temos que servir. A igreja, dizia um bispo que eu morei no Uruguai, ele era cubano, ele dizia, a igreja que serve, serve, a que não serve, não serve, fazia um trocadilho, né? A igreja tem que servir, a vocação da igreja é servir, não é se servir. Né? E é transformar estruturas sociais injustas. Nós temos que rever a estrutura da igreja constantemente para não se tornar mais uma estrutura injusta arcaica, das que já tem. E temos que renovar todas as estruturas, seja elas privadas ou públicas, tem que ser sempre renovadas e reconstruídas a partir dos valores do Evangelho. Né? E criar uma cultura de lutar pela integridade da criação. Né? Que não adianta nós salvar as pessoas e não salvar o planeta. Então, nós temos que ter uma relação fraterna e responsável em relação à criação de Deus, que é a questão ecológica. A ecologia, né, essa questão da casa ecomene, a casa habitada, a casa de todos. Né? Isso que a gente tem que partilhar. Não existe o fora, existe somente o dentro, que é esse planeta que a gente tem que conviver respeitosamente, não só com a respeitosamente aí por muitas décadas e décadas e décadas não aconteceu, né, gente? Agora que a gente está vendo uma certa movimento de consciência. Né? E não somente com os seres humanos, que é o templo do Espírito Santo para nós, mas também com a fauna e a flora. Com toda a criação. Né? Que não há uma conexão, muitas vezes, de respeito desses... Né? Daí a grande luta dos índios. Os seres humanos se tornam uma ameaça para a humanidade, para a criação, né? Para toda a nossa integralidade, né? Verdade. Nossa vida. Muito bom! Lhe quero outras vezes aqui. Obrigado. Avise. Pena que ele não pode trazer o bispo dessa vez. Ele vai chegar somente no sábado, para esse momento à tarde, né? Que ele tem compromisso sábado de manhã em Porto Alegre ainda. E no domingo de manhã ele vai estar conosco à tarde, já partimos para Porto Alegre. Mas ele vai ter outras oportunidades. Claro, me avise e a gente traz aqui no programa. Trazer, então, lembrando aí, sábado, 15 horas, então, o piquenique. Domingo, 10 horas, culto e almoço festivo da paróquia Cristo Redentor, comemorando aí seus 72 anos. Entrar em contato para tirar qualquer dúvida. A gente está informação também, ainda temos ingressos, estamos buscando essa confraternização. Né? O que a gente quer? A celebração está em torno das pessoas, ainda mais depois dessa pandemia que a gente tem que ficar afastado, né? Se encontrar hoje é um grande milagre, é uma grande bênção para todos nós. Verdade. João Mário, eu agradeço Parabéns. a tua acolhida, a partilha aqui com a comunidade, que a gente quer muito. Essa é a nossa missão. Eu saí de Araranguá, mas Araranguá não sai de mim, né? Nunca. Araranguá não sai da gente. E quem vem aqui, eu até questionava isso aí. Araranguá tem um negócio assim, né, reverendo? Segura a gente aqui. Eu dizia a mesma coisa lá em Livramento, que quem toma água de Livramento não sai mais, mas aqui você está falando a verdade. Aqui é forte. Um grande abraço e a paz e a bênção para todas as famílias, né? Para todas as pessoas que buscam essa espiritualidade da integralidade, da inclusividade, da criação de Deus, todo tendo o seu valor e importância, né? Adorei. Muito bom.